bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. A proposta dela é entreter e informar. Ela é formada em jornalismo, é comunicadora, se encontrou mesmo, foi nas telinhas do celular, onde consegue criar conteúdo com muito humor e ironia. E ainda ser compreendida. Gabi Ferraz aborda em seu perfil diferentes assuntos sobre situações da vida e de forma engraçada e descontraída, gerando identificação para seguidores que acompanham nas redes sociais. Gabi também comunica através do seu podcast NPN_podcast, um espaço em que fala com artistas negros e periféricos. Humor e leveza é o tema do episódio de hoje e eu tenho muito prazer de ter aqui com a gente a Gabi Ferraz. Muito obrigada pela presença. Ai, obrigada a vocês pelo convite, por pensarem no meu perfil, por pensarem em mim, para dividir um podcast, né, um episódio tão legal. Eu adorei o nome que vocês colocaram, Humor e Leveza. Essa é a minha proposta, realmente, é trazer um humor leve, é descontrair um pouquinho sobre a vida e tudo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Gabi, você é jornalista, e aí eu queria saber como foi essa transição para criadora de conteúdo, assim, e com a temática que você trabalha, assim, enfim, como você chegou nesse formato, né? Foi testando, foi trazendo o que você é de fato, como foi a construção dessa transição jornalista criadora de conteúdo e da criadora de conteúdo que você está nas redes hoje? Sim, rolou um teste, rolou estudo de mim mesma. Eu comecei a criar conteúdo antes mesmo de terminar a faculdade. Então... Ih, tá saindo barulhinho aí? Não. Não? Ah, então tá. Não. Antes de terminar a faculdade, eu estava na faculdade ali tendo essas matérias que a gente fazia, né, reportagem e tudo mais, mexia com câmera. E aí, quando eu entrei na faculdade, o meu ponto era esse. Eu quero aparecer de alguma forma. Aí a gente faz um pouquinho de tudo ali. E aí, na pandemia, naquele momento em que estava todo mundo muito ocioso, com muitas emoções, sem ter onde depositar, eu falei, eu vou fazer um podcast para falar um pouquinho sobre tudo. E aí eu comecei a fazer um podcast com um nome super original e inovador, era o GabiCast. E aí eu falava assim, pensando pensamentos, sabe? Eu poderia só pensar, mas eu quis expor em um podcast. E aí, alguns amigos compartilhando, eu fui gostando dessa coisa de criar, e aí pensar numa arte, pensar numa intro, mexer, né, com essas coisas. E aí eu comecei a querer aparecer. Então, além do podcast, eu comecei a criar no meu perfil pessoal uns conteúdos. E aí eu comecei com humor, mas aquele conteúdo de humor que é mais para as trends, então, sabe, adaptar algumas trends para uma coisa que eu achava que tinha minha cara. E aí era basicamente isso. Logo depois, ali já a faculdade andando e tudo mais, eu comecei a trabalhar no site Mundo Negro, que é um veículo voltado para pessoas pretas e tudo mais. E aí eu falei, caramba, eu gosto de falar sobre isso também, eu gosto de falar com essa comunidade. Porque ali a gente postava e marcava quem tinha feito o texto e as pessoas vinham falar, né? Às vezes, gostei do seu texto, tal, tal, tal. E aí cria uma comunidade, né? De certa forma, as pessoas vinham falar comigo. E aí eu gostei. Talvez eu poderia falar com essas pessoas diretamente, não só através do texto, porque o texto ele distancia um pouco. Aí já vem uma outra coisa. Então eu comecei a falar para mulheres negras, para pessoas negras, e aí o perfil ganhou um tom um pouco mais sério, um tom mais ativista, militante. Então, para quem tinha começado com humor, fazendo trends, dublagens, eu fui fazendo a transição para essa questão da militância. Então, falava ali sobre vários assuntos, até o momento que, depois de alguns meses, acho que chegou a fazer um ano, criando esse tipo de conteúdo, eu já fui crescendo nesse ambiente, então as pessoas que me seguiam também eram desse ambiente, as coisas que aconteciam, tinha essa cobrança de Gabi vai falar sobre isso, Gabi não vai falar sobre isso, aí eu falei, não quero esse tipo de cobrança, porque me afastou muito do meu propósito original, que era fazer uma gracinha, um humor leve. Então,
eu fiquei, assim, me encontrei muito perdida. Eu fiquei, caramba, agora eu preciso me desvincular, de certa forma, desse assunto. Mas como se desvincula se você criou uma audiência falando sobre isso? Aí não teve o que fazer, foi como você falou, foram testes. Aí eu fui, continuava abordando sobre vivências e experiências de mulheres negras, mas me afastando muito daquela linguagem violenta, do ódio, da raiva. Então, eu já fiz a gracinha para as mulheres negras, para as pessoas negras. Mas ainda assim, eu não queria crescer só porque eu estava falando sobre negritude e para mulheres negras e tudo mais. Eu queria, no geral, ser eu, sabe? E aí falar sobre vários outros assuntos. Aí foi esse teste que foi rolando, foi postando, as pessoas foram se identificando. E aí, quando eu vi que estava dando certo, eu falei, ai, graças a Deus, porque eu estava me sentindo tão presa, sabe? Nessa de quando eu comecei a receber cobrança de, não vai falar sobre o caso de racismo, tal, tal, tal. Aí me baixava o astral, ficava, não quero. E aí, enfim, né, precisei testar, e aí jogando aos pouquinhos para as pessoas entenderem e conhecerem uma outra parte minha. O nome do episódio é Humor e Leveza, mas podia também ser Você milita ou limita? Porque, nossa, isso acontece muito, né, Gabi? Tipo, não que um modelo ou outro seja certo e errado, mas essa coisa da cobrança, sabe? Uhum. E aí, o que você traz, né, em relação a relacionamentos e autocuidado também, tanto com humor e com leveza, é uma coisa que a gente busca muito também no Pretas Cervejeiras, assim, a gente não é tão carismática quanto você, mas a gente traz todos os temas de uma forma muito inclusive, uma forma diferente do que a gente é, assim, porque as pessoas que me conhecem na intimidade sabem que eu sou essa militante no movimento negro desde 16 anos de idade. Então, eu precisei, inclusive, me desconstruir, porque eu ouvi de uma mais velha uma vez: se você permanecer dura desse jeito, você não chega na minha idade. Então, o quanto também o racismo adoece a gente e o quanto também a gente se permite o adoecimento e não viver todas as camadas da vida, né? Então, assim, tem um momento em que a gente vai precisar lutar e militar e tem um momento que a gente vai estar só entre a gente, que a gente vai poder tomar uma cerveja, que a gente vai poder rir entre a gente, né? Então, quantas vezes também eu já estive em mesas de bar. Eu já viajei para Colômbia com uma amiga minha uma vez e, gente, a gente na frente do Mar do Caribe, a gente já está aqui, sabe? Vamos lá, curtir esse momento. E ela fritando por conta do filho dela, que se ele namorasse uma menina branca e etc. E a gente não entendendo o que estava acontecendo. E daqui a pouco eu falei assim, querida, seu filho tem 5 anos. Talvez deixe para pensar isso depois, pelo menos. Tipo, para de fritar, entendeu? Assim, talvez, assim, eu falei, né, na época era. Se hoje a gente já tem essa questão de uma sexualidade mais fluida, né? Onde existem pessoas que são não binárias, que não se identificam nem com um sexo nem com o outro. Imagina quando seu filho de hoje, 5 anos, tiver 16, 17 anos e começar a se relacionar, entendeu? A gente não sabe como vai ser, então não dá para fritar por tudo o tempo inteiro, mas de fato eu tive que me expor nesse lugar de entender se eu militava ou se eu limitava não só os outros quanto a mim mesma para embarcar no Pretas Cervejeiras e entender esse espaço como meu espaço onde eu vou trocar com as pessoas nesse lugar de leveza, assim, me permitir, sabe? Para além da permissão que os outros dão para a gente, para permissão que a gente dá para a gente mesma. E aí eu queria te perguntar sobre como foi a aceitação, né? Você falou dos testes, etc., e que as pessoas foram indo e tudo mais, mas como foi a experiência, enfim, como foi o retorno das pessoas nesse momento em que você foi mudando de formato, digamos assim, né? De deixar de trazer um formato um pouco mais formal, inclusive, né? Para um formato mais leve, assim, que comunica mais, inclusive, com a sua idade, né? Que você é super jovem, etc. Enfim, como foi isso, assim? Cara,
por incrível que pareça, foi uma recepção maravilhosa. Eu acho que até mais do que quando eu comecei e eu falava sobre certas coisas, né? Eu acho que o assunto que eu abordava antes, ele abria muitas conversas, então as vivências, as pessoas compartilhavam ali suas dores e alegrias também, se fosse o caso. Só que a partir do momento que eu começo a falar de coisas que as pessoas estavam se identificando, e assim, por um assunto leve, né, sei lá, compartilhável, amiga, olha isso. Foi muito, muito legal mesmo, quando eu percebi que eu falei, cara, não acredito que eu consegui. Eu tinha tanto medo, sabe, de ser apontada como, essa menina aqui falava disso e agora tá falando bobeira. E aí eu também queria ser vista como séria, né? Porque poxa, eu me formei em jornalismo, eu quero fazer o jornalismo, quero que as pessoas me respeitem de certa forma, eu não quero ser só a boba. E aí, quando eu vi que as pessoas estavam rindo comigo, não de mim, não estavam criticando a mudança, porque até acho que foi um momento que estava difícil mesmo, né? Essa questão da gente falar sobre raça, falar sobre racismo. Então, também teve um acolhimento dessa parte. As pessoas falavam, não, Gabi, eu entendo, é difícil você falar sobre esses assuntos diariamente. A gente vive uma coisa e aí você não consegue se desconectar, né? Você ser uma influenciadora negra que fala sobre esses assuntos, você vai precisar falar sobre esses assuntos sempre. Às vezes você está vivendo um momento legal no seu dia, mas aí você vai precisar falar sobre algo super chato, pesado, que aconteceu com um semelhante. Então, é pesado e acabava indo para a vida pessoal, né? E aí, quando eu vi que deu certo, e eu comecei falando assim, mais para as mulheres, né, no geral, e assim, de relacionamento. Cara, todo mundo se relaciona, seja amorosamente, né, ou com amigas e tudo mais. Então, comecei a falar sobre relacionamentos no geral. E aí, toda essa questão, esse papo que rolava de ficante fixo, ficante assim, ficante assado, amizades, e até que ponto você se reúne com suas amigas, amor próprio. E aí foi só abrindo várias possibilidades do que eu poderia falar e como eu poderia incluir várias pessoas em diferentes temáticas. Então, hoje eu até fico muito feliz por eu ter essa facilidade de falar um pouquinho sobre tudo. E aí também começou a abrir portas para quê? Para marcas, né? Além de tudo, tem isso, né? Se eu estou ali falando sobre um assunto fechado, nichado, que às vezes pesado, quem é que vai querer se conectar comigo? Infelizmente tem, foi até como você falou, é importante que tenham essas pessoas, muito importante, né? Principalmente na internet, para alcançar os jovens, os adolescentes. E eles estão fazendo um trabalho incrível, só que eu não estava me dando bem. Então, me dando bem, tanto assim, no geral, profissionalmente falando, financeiramente. E feliz também, né? Feliz com o que você estava fazendo. E pessoalmente. Então, gente, eu não tô. E aí, quando eu vi que, além de estar fazendo o que eu estava me sentindo bem, além das pessoas estarem me dando esse retorno legal de acolhimento, de identificação, marcas começaram a se interessar pelo meu perfil. Eu falei, eu achei aqui a receitinha, vou continuar onde eu tô, que eu tô gostando, principalmente, né? E, enfim, foi uma recepção, né, das pessoas que me seguiam já antes. É claro que algumas pessoas foram embora nesse caminho, e eu até lembro que, assim, tinha gente que vinha e falava sempre comigo, quando o assunto era ali, vamos discutir, vamos debater. E aí depois elas não se identificaram mais, e tudo bem, né? Então, assim, eu não vejo como uma perda, até porque hoje eu consigo me sentir bem com o que eu faço, e aí é isso, eu acho que foi super positivo. Eu pensei que fosse ser mais difícil, sabe? Gabi, olha, talvez eu te acompanho desde muito tempo atrás. Você me chamou a atenção porque você estudava na UF. E eu comecei, enfim, eu comecei cinema na UF, eu terminei numa outra universidade, mas eu comecei na UF. Então, eu vi algumas pessoas compartilhando você e etc. Então, eu cheguei no seu perfil por conta disso. A sua voz e a sua imagem foram as coisas que me chamaram a atenção, assim. Então, te acompanho desde então. Eu vou te falar de um vídeo que talvez eu não saiba reproduzir exatamente, porque eu tenho uma memória muito ruim, mas você me complementa, tá? De um vídeo onde você decidiu falar. Tem muito texto, roteiro ou brincadeira, falar sobre uma crítica que você recebeu, é um vídeo recente, de uma crítica que você recebeu de uma pessoa falando, se não me engano, ou do jeito que você falava ou da sua voz, e aí você dá esse contexto que é uma coisa da sua família. E que, para além de ser uma coisa da sua família, você gostava. Porque tem coisas da nossa família que a gente não gosta e a gente rompe. Ou luta contra.
Mas você contextualizou isso e disse, é uma coisa que eu gosto, isso sou eu. Então, eu queria só que você lembrasse um pouco sobre que vídeo é esse que eu estou falando e também contasse um pouco sobre isso pra gente. Assim, isso pra mim, eu vou falar como é que me tocou, tá? Esse vídeo me tocou num lugar de autoafirmação pra mim, porque você estava fazendo isso com você estava fazendo sobre você, e aí eu pensei quantas vezes a gente muda como a gente muda o jeito que a gente fala sem nem refletir, porque uma outra pessoa está dizendo. Isso já aconteceu comigo numa outra fase da minha vida, numa outra camada. Falando do Pretas Cervejeiras, quando a gente começou, vários homens, e eu vou deixar isso muito claro, que foram homens que tentaram dizer pra gente o que a gente deveria fazer. Então, eu já recebi mensagem, a gente já recebeu mensagem no Instagram dizendo: vocês têm que ir pra Baixada, vocês têm que falar mais com a favela. Mas, assim, primeiro, quem disse que a gente não fala e quem disse que eu tenho o quê? Eu tenho que, eu já afasto, tem que. Quem tem que achar alguma coisa sou eu, sobre o meu negócio, né? Se eu contratar e pagar uma mentoria para fazer uma leitura do perfil, um rebrand, e eu embarcar nessa, é uma outra coisa. Se a gente quiser trocar no lugar de igualdade e receber o input, a gente conta, o nosso Instagram é um Instagram aberto para receber inputs, assim, né? Tipo, gente, fala pra gente o que vocês querem ouvir, constrói junto com a gente uma comunidade. Ok. Homens dizerem para mulheres que não sabem. A gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe. O que a gente tem que fazer foi uma coisa que a gente viveu no início, agora não mais. A gente tem até uma resposta padrão para esse tipo de mensagem, mas isso esse teu vídeo me relembrou esse lugar de calma, deixa eu olhar para mim e fazer esse mesmo movimento que a Gabi está fazendo e dizer para mim mesmo o que eu preciso me autoafirmar enquanto minha personalidade, a minha essência. E foi um momento assim de reflexão para mim, sabe? Queria que você contasse pra gente. Nossa, que legal, porque parece até, falando assim, parece até uma coisa boba, né? Mas o vídeo em questão foi um post que eu coloquei assim, tá na hora do papai e tal, e eu ia almoçar lá no trabalho. E olha, eu falo assim, desde que eu me entendo por gente, eu falo assim com as minhas amigas, com a minha família, com o meu namorado. E eu só falei, né? Porque ali eu tô no meu perfil, eu tô também com a minha galera. Aí uma seguidora, que ela até falou, nem falou na má intenção, mas ela falou, Gabi, me desculpa, não me cancele, mas toda vez que eu vejo uma negona dessa falando papá, eu me incomodo. Ela jogou alguma coisa, uma expressão que agora eu não consigo lembrar, mas foi tipo, me reviro, né? É triste de ver uma negona falando papá. Aí eu vi aquela mensagem, e aí eu, como você falou, né, eu refleti assim, Primeiro, eu estranhei o fato dela frisar que era uma negona falando papá. Então, aí eu achei o primeiro problema, né? Eu fui pensando assim comigo. Por que eu não posso, né? Então, se fosse uma branca, ela poderia falar papá, mesmo ela tendo 24 anos, não sendo uma criança, né? Porque geralmente papá é quem fala com criança. Aí, beleza, vi isso, achei estranho essa cobrança, assim, né? E aí, depois eu refleti justamente como você falou, do porquê que eu faço. Não que ela, né, me questionou esse ponto, que eu fiquei, cara, realmente, né? Para as pessoas pode ser estranho, mas eu faço isso por quê? Aí, primeiro, na minha família tem muita criança, eu tenho 4 sobrinhos hoje em dia, e aí a gente está sempre falando com criança o tempo inteiro, então a gente usa esse linguajar. Mas, além disso, a minha avó, de 74 anos, fala comigo, as duas. Eu tenho as minhas 2 avós, e elas falam comigo como se eu ainda fosse uma criança. Vó tem isso, né? A gente nunca envelhece. E bom dia, netinha de vovó, como é que você tá? O que você tá fazendo? Já papou? Gotosinha de vovó, a minha avó fala. E aí é uma linguagem que a gente usa para falar com a gente. É uma forma de mostrar carinho, sabe? É o nosso dialeto. E aí, quando eu fiz o vídeo, eu falei justamente, gente, se faz muito essa cobrança, né, em mulheres negras, e aí, vamos supor, se é uma mulher negra retinta, então tem que mostrar uma força, não sei se é a palavra certa, mas uma brutalidade, sabe? Não pode mostrar que é mimosa. É porque esse apelido da Patricinha não cai muito pra gente, né?
Até quando veio a expressão a preta Patrícia, as pessoas estranham, porque como assim? Preta não pode ser fresca. E, nossa, eu sou tão fresca, eu sou tão chata, eu sou tão, sabe, às vezes mimadinha. E aí as pessoas não querem associar, né? Então, enquanto a mulher branca ela é aquela princesinha que ela sempre pode se mostrar indefesa, que ela sempre pode agir como criança, porque ela é só uma menininha, a mulher negra não pode, a mulher negra não pode nem falar papá. Aí eu me irritei, porque eu peguei esse contexto todo. Gente, minha família toda fala assim, minha avó agora de 74 anos, uma negrona, fala papai, eu vou falar, vó, uma negrona dessa tá falando papai? Eu nunca faria isso na minha vida, inclusive eu adoro como ela fala comigo de forma carinhosa, né? Mostrando esse afeto por meio da forma como ela fala. E aí foi isso, né, que gerou até, a galera comentou, realmente, enquanto tem mulheres brancas aí que ficam falando que elas são seres místicos e coisa e tal, e sabe? Então, assim, o que a mulher negra pode ou não pode fazer? Não existe isso. Como você falou, você faz o que você quiser. Se você quiser falar com as negras da Baixada, você vai lá e fala, mas ao mesmo tempo a sua linguagem, o seu conteúdo não exclui ninguém. Então a preta da Baixada vai chegar e vai se identificar igual. Se fosse você delimitando, sabe? Não faz sentido. É um tem que, é assim que se faz, que eles tiram da gente a nossa autonomia. E é isso, como se a gente tivesse que respeitar e representar só o que eles querem que a gente faça, né? Que cumpra ali um papel. Então, por isso que esse vídeo acho que gerou tanta essa comoção, porque as pessoas falam, mas tem que? Não é assim, gente. Eu falo do jeito que eu quiser, para além do papá, sabe? Gerou todo um outro debate. Porque, para mim, assim, tem duas coisas, né? Uma é sobre o estereótipo, que não está só na cabeça das pessoas brancas, tá também na cabeça das pessoas negras, né? De atender aquele estereótipo. Eu lembro de uma amiga que teve uma questão quando engravidou, aí falou, mas eu não queria botar nome africano no meu filho. Eu falei, mas por que você botaria nome africano no seu filho? Ah, é porque todo mundo... Gente... Nossa. Porque eu sou católica, eu queria colocar Vitor, porque Vitor, não sei, gente, bota o nome da criança de Vitor, entendeu? Uhum. Tipo, qual o problema? Vai, sabe? Seja feliz, mano. Tipo, aí vai colocar o nome da criança no nome africano e você não gosta do nome, a criança não vai gostar do nome. Não tem entendeu? Não tem um contexto sobre aquilo. Tipo, triste se alguém em algum momento fez isso. Mas, olha, né? Então tem o estereótipo. E tem expectativa das pessoas, assim, e aí, sobre a expectativa das pessoas, está inclusive no lugar familiar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu rompi com a expectativa da minha família, e as pessoas não conseguem nem dizer qual é a questão delas comigo, entendeu? Tipo, as pessoas têm questão comigo, mas elas não conseguem dizer por quê. Com 7 anos de terapia, eu consigo fazer uma lei, saber mesmo, de verdade, a gente nunca vai saber, né? A gente vai supor. Mas 7 anos de terapia me deu um pouco disso, assim, de entender qual é qual é a expectativa do outro, assim, de estar me relacionando afetivo e sexual com uma pessoa em Salvador, aí a pessoa fala, carioca de minha tigela. Por quê? Entendeu? Qual é a visão de mulheres cariocas que você tem? E o que você achou que... E eu não sou as mulheres cariocas, sou uma mulher carioca, eu sou uma mulher que nasceu no Rio. Sim. Então, sabe, assim, então é muito difícil lidar e se autoafirmar, entender qual é o seu contorno, entendeu? Tipo, onde eu começo e onde o outro não tem que nem chegar. Né? Eu ia falar onde o outro termina, mas onde o outro não tem que nem chegar. Né? Então, assim, com a idade que você tem, com o nível de exposição que você tem na internet, você é uma mina que eu admiro muito, aprendo muito com você. Esse vídeo é um dos vídeos que me trouxe essa reflexão, mas para além da reflexão tem uma coisa que a Jace fala muito, que é sobre autorização. Então, outro dia, não sei o que eu fiz, que a Jace falou assim, Ju, você me autoriza. Quando você faz esse tipo de coisa, fala, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não tem explicação. Você me autoriza a ser também, entendeu? A, tipo, não ter que explicar, ou sei lá. Então, a experiência, eu acho que talvez o advento da internet tenha ajudado a gente nesse sentido, que é a nossa vida, a nossa experiência influenciando positivamente a vida e a experiência de outras pessoas, e isso ser correlativo, assim, né? Tipo, umas olhando para as outras. Então, obrigada, Gabi. Fico muito feliz de conseguir, de certa forma, e olha que eu nem faço nessa intenção de, olha, vou
foi saindo, né? Porque no final foi tudo que me trouxe. Aquele momento ali, eu vou falar. Eu peguei e falei. Um monte de gente se identificou. Eu falei, caramba, né? Nenhuma experiência individual. Mas é isso. Exatamente. Então, assim, Gabi, prazer enorme falar com você. Muito obrigada pela troca, muito obrigada pelo seu tempo. Muito bom, muito incrível. Obrigada. Ai, obrigada. Mas aí eu já fiquei com um gostinho de quero mais. Quando vocês forem ter alguma coisa, eu quero me reunir, quero, né, começar a acompanhar mais, como eu te falei. Fui pesquisando, aí acabei indo para o canal errado, mas aí agora que eu já achei vocês, tô doida para ouvir as outras conversas, vou acompanhar. Eu gostei muito de falar com você. Obrigada também Maravilha! pelo convite. A gente deve ter encontro Pretas Cervejeiras presencial, um evento que a gente chama todas as pretas cervejeiras. A gente fica uma tarde entre mulheres pretas, batendo Ai, papo, tomando tudo. cerveja, trocando sobre tudo, assim, não só sobre cerveja, mas sobre a vida e a oportunidade de encontrar outras pessoas de outros lugares, né? Porque às vezes você, sei lá, vai para o rap, aí você encontra sempre as mesmas pessoas. E que são as pretas cervejeiras que vêm de vários cantos do Rio. Então, assim, vamos ter um encontro Pretas Cervejeiras. E aí, Pretas Cervejeiras, curtiram o episódio de hoje? Comenta aqui no episódio, ouve os outros episódios e até semana que vem. Tchau!